nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindes. Bem-vindes. Gente, não temos recado, porque essa é a parte 2. Ai, eu tô louca pra ouvir. Eu não posso ouvir recado, Renata. Eu tô louca pra Sim. ouvir o que aconteceu. Vamos lá, gente. Gente, se você tá chegando aqui agora pela primeira vez, nós somos o Patramada Criminal, mas essa é a parte 2 do caso da Elizabeth Bathory. Então, volte uma casa. Volte uma casa. Se você não é novo por aqui, se você já ouviu a parte 1 e não lembra muito, ou se você não é novo por aqui e já pensou, não vou voltar agora, já estou aqui vou ficar. Eu vou resumir rapidamente a parte 1 para você não ficar totalmente por fora, mas eu recomendo que você volte, porque eu vou resumir em um parágrafo uma história de quase 1 hora, né? Então alguns detalhes ficarão de fora. Volta que vale a pena. Volta que vale a pena. Bom, a Elizabeth Bathory nasceu em 1560 na Transilvânia, em uma das famílias mais poderosas do Reino da Hungria, onde recebeu uma educação refinada, né, com domínio de vários idiomas e uma formação típica da alta nobreza renascentista. Embora desde a infância ela sofresse de graves problemas neurológicos tratados com práticas médicas brutais, como o consumo dos rondeles, né? Que eram os fragmentos de crânios humanos obtidos por trepanação. Ela foi prometida ainda criança para o Ferenc Nadasdy, com quem ela se casou com 14 anos, e depois de casar ela passou a administrar várias propriedades, os 2 castelos do casal, né, várias terras, e eles tiveram uma vida privilegiada pelos primeiros 15 anos da vida conjugal, né? Essa vida foi marcada por riqueza, guerras contra os otomanos e o crescente sadismo praticado pelos Bathory dentro dos castelos da família. Incentivada pelo marido e por um círculo de cúmplices, a Elizabeth submetia as servas a torturas cruéis e nada acontecia com ela porque ela era protegida pelas leis que impediam denúncias de servos contra nobres. O casal seguiu, né, nessa vida absurda, sem ser muito incomodado, até que chega a longa guerra turca, The Long Turkish War, né, a longa guerra contra a Turquia, que num primeiro momento enriqueceu o casal muito, a ponto deles emprestarem dinheiro para a família Habsburgo, né, que era uma das mais famosas da época. Entretanto, esse mesmo empréstimo, como a gente comenta na parte 1, acabou sendo o início do fim para a família Bathory, porque esse empréstimo foi meio que um tapa na cara do atual rei da Hungria, né, o Matias II, porque os Habsburgo foram para os Bathory antes de ir para o próprio rei, o que passava uma mensagem de que a autoridade da família Bathory seria maior na prática do que a do próprio rei, que em teoria seria, né, o líder de todo mundo, inclusive dos Bathory. É o equivalente de você ir pedir um empréstimo para os Beckham ao invés da família real inglesa. É isso, é exatamente isso. Ao invés de ir para o Charles, você vai para os Beckham, para o David e para a Vitória. Pois é. E assim, gente, para piorar, os Habsburgo deram o calote nos Bathory e foi muito dinheiro, foi uma quantidade absurda. Assim, eles meio que quebraram os Bathory dando calote. No primeiro momento, os Bathory pensaram, não vai acontecer nada, a gente tá aqui na guerra, a gente tá faturando, a gente vai saquear mais alguns lugares e a gente vai recuperar esse dinheiro. Só que aí, nesse meio tempo, o Ferenc, que era, né, o esposo da Elizabeth, ele fica doente. Ao que tudo indica, ele vai perder a vida e, com isso, essa fonte de receita seca, né? O conde Ferenc Nadasdy Bathory, o Cavaleiro Negro da Hungria, faleceu em 4 de janeiro de 1603. E com ele, qualquer possibilidade da realização de novos saques, né? Tipo, não tinha mais espólio de guerra, não tinha mais tropa, então... De repente, a Elizabeth se viu viúva, sozinha e forçada a reduzir drasticamente seu orçamento. Pois é, ai, gente. Para piorar a situação, o irmão mais velho dela faleceu pouco tempo depois, em 1605. Como ele não deixou herdeiros, a gente até comenta um pouco disso na parte 1. Tanto a Elizabeth como os irmãos dela tinham muita dificuldade para engravidar, para ter filhos, né, para deixar descendentes, o que era uma preocupação muito grande para a nobreza do século XVI, né? E aí a gente tem um exemplo de por que os nobres eram tão desesperados para ter filhos, né?
Como o irmão da Erzsébet faleceu sem deixar nenhum herdeiro, um primo distante acabou herdando o título e as terras. Por quê? Porque o espólio vai para o parente solteiro. A Erzsébet estava casada com o Ferenc, ela não tinha direito. Todos Sim. os Bathory estavam casados, então todo o espólio dos Bathory, da família, que um dia foi dos pais da Erzsébet, passou para um primo distante que herdou tudo. Basicamente, era um primo distante, então ele olha pra ela, quem é você? Por que que eu vou te dar qualquer coisa? O Que título é ódio. meu agora. Pois A é. família Imagina. inteira, que ódio. Exatamente, todos os irmãos perderam acesso àquela fonte de renda, porque teria sido um... Se o irmão dela não tivesse morrido, ela poderia ter pedido dinheiro emprestado pra ele. Ele teria... O Ajudado asset ela. da família teria segurado, mas eles perderam essa possibilidade de suporte, né? Ou seja, ela ficou na pindaíba. Não dá impressão, é muito bizarro, né? Mas vendo essas coisas, não parece que, tipo, isso estava acontecendo, Deus estava de costas, distraído com outra coisa, de repente ele olhou e falou, não, não, Eita! joga umas tragédias. Deus acordou da soneca e falou: eita caramba! Que é isso? O que tá acontecendo? Não, mas é isso, gente. É a sucessão. Se você não tinha herdeiro, se você não tinha descendentes vivos, tipo, a lei de sucessão da época era tipo uma partida de Uno, sabe? Você não sabia pra quem ia parar as coisas, você não sabia com quem ia parar tudo que você tinha, no final das contas, né? Enfim. Essas perdas não tiveram só um impacto financeiro na vida dela, tiveram um peso emocional na vida dela também, porque a família, como eu comentei até na parte 1, a gente especula que houvesse um sadismo na família dela também, que ela não ficou do jeito que ela ficou por acaso. Tá. Então, ela perdeu o acolhimento tanto da família quanto do marido. Tadinha. Que barra. Não, o que é bizarro, até o momento ela ser uma pessoa, ela tava em círculos que reforçavam o que tipo, Sim, que protegiam ela, que incentivavam, que tava... A família dela era basicamente os Epstein da Hungria. Sim. Era onde tudo ruim acontecia e todo mundo acobertava. Sim. Então, e até então, eles... ela tinha no marido, no irmão, nos irmãos, né, nos pais, iguais. Pessoas igualmente perturbadas. Quando ela perde os dois, ela se sente sozinha. O que faz com que ela tenha dois movimentos, né? Ela se afasta cada vez, ela começa aí um distanciamento com a corte, ela se afasta do convívio com os outros nobres, porque assim, ela tava, como a gente fala, a parte 1 inteira. A gente tá falando de uma sociedade extremamente sanguinária, extremamente cruel, em que a morte é parte do dia a dia. Sim. A gente até conta que você tinha muitos filhos, sabendo que alguns não chegariam à idade adulta. Era normal, era normalizado, né? Dentro desse contexto, ela era too much. Sim. Então, ela deixou de ter aquele suporte, ela não se sentia mais segura de frequentar a corte. Porque ela sabia o que estavam falando dela, com razão, e tinham razão, ela chegou a ser confrontada na igreja pelo pastor, né? Todo mundo sabia que essa mulher era uma serial killer, não existia nem esse termo na época, mas ela era uma assassina, todo mundo sabia. Todo mundo sabia o que acontecia ali, é que ninguém podia ou não queria fazer algo a respeito, né? Bom, por conta disso, né, essa sensação de isolamento, o luto, a questão financeira, o conjunto da obra, né, fez com que a crueldade e o sadismo dela se acentuassem. As sessões de tortura passaram a acontecer todos os dias. E eram tão intensas que passou a ser comum que quem passasse em frente ao castelo visse os criados removendo água vermelha do chão usando baldes. Acredita-se que foi daí que nasceu o rumor de que a condessa se banharia no sangue de suas vítimas para manter a juventude. A gente até comenta isso na parte 1, essa parte da história dos banhos de sangue e tal, que vocês provavelmente já ouviram falar, se vocês estão familiarizados com essa história, essa parte é fake. A primeira menção aos tais banhos de sangue de crianças, falam, né, a lenda diz que ela mataria recém-nascidos e moças virgens para tomar banhos que a manteriam jovem. Só que a primeira menção a esses tais banhos apareceu em um livro chamado Trágica História, escrito por um monge que teve acesso aos documentos do caso só em 1729.
Então, assim, mais de 100 anos depois que a Erzsébet já estava morta. Então, é um rumor que foi criado mais de um século depois da história ter acontecido. Nos documentos contemporâneos, tipo, que foram divulgados, e tal, enquanto a história estava rolando, não se fala disso. Se fala só que ela tinha uma predileção por jovens bonitas, mulheres jovens e bonitas. Sim. Se fossem virgens, se não fosse virgem, não importava. Ela não tinha essa preocupação ritualística, era uma questão estética para ela mesmo. Ela gostava de torturar, ela tinha um prazer que acredita-se até que fosse um pouco sexual, ela é bissexual, que tudo indica, ela tinha algum prazer, a gente não sabe com certeza, mas supõe-se que sexual em torturar mulheres jovens e bonitas. É isso. Em determinado momento, ela acabou matando todo o staff. Não sobrou gente. Aí complica. E aí o que ela fez? Ela começou a ir para a cidade em busca de, entre aspas, criadas para trabalhar. Só que a reputação dela já lhe precedia, né? Uhum. E era comum que pais preocupados escondessem seus filhos dentro de casa quando sabiam que ela tinha chegado na cidade. Nossa, gente, imagina a sua reputação É. ser essa que os pais estão escondendo os filhos e as filhas dentro de casa pra você não chegar perto. E aí, infelizmente, tem o outro Ela lado, era o né? Epstein. Sim, não, ela era, assim, é isso que eu falo. Eu não entendo porque que eles inventaram tanta coisa pra uma história que já é medonha desse jeito. Olha Sim. isso. É que eles queriam pintar ela muito mais como uma femme fatale. Só que, na verdade, ela era uma bruxa. Sabe a bruxona do pântano que a galera foge? Sim. Bom, do mesmo jeito que alguns pais escondiam os filhos quando ela chegava, infelizmente, devido à pobreza e à fome decorrentes da guerra que continuava, era relativamente comum que ela fosse procurada por outros pais. Que seja por desespero, seja por indiferença, lhe ofereciam os filhos em troca de dinheiro e comida. Puta que pariu. Era Erzsébet completamente o Epstein. Sim. Gente. Erzsébet pagava e levava a criança, que invariavelmente acabava morrendo de cólera pouco tempo depois. Meu Deus, gente, limpa esse castelo, porque todo mundo que passa Pois é. lá morre de cólera. Assim, muita gente morria de cólera, porque as condições de higiene eram muito precárias naquela época, mas Sim, mesmo... mas essa gente tá comendo no chão? mas mesmo para os padrões da época em que todo mundo morria de cólera, muita gente morria lá. A gente fala disso também na parte 1, Então. gente. Sobre isso, né, sobre o fato dela ir para a cidade buscar as crianças, a Ilona viria dizer mais tarde. Aonde quer que ela fosse, ela procurava imediatamente por um lugar onde pudéssemos torturar jovens mulheres. Às vezes ela não aguentava chegar no castelo. Ela queria, tipo, pegar e já começar ali mesmo. Caralho. Era um vício mesmo. E eu não tô falando isso pra passar pano nem Ah. pra justificar, assim. É um negócio que é... Não, era uma doença. Era uma doença. Ah. Essa técnica de buscar novas vítimas na cidade funcionou por alguns anos. Mas no final, a sede de sangue da condessa acabou sendo maior que a população da cidade. Mano. Tinham tantos corpos para sepultar que, mesmo com a estratégia de colocar mais de um corpo em cada caixão, faltou espaço nos terrenos do castelo. E as vítimas da Erzsébet passaram a ser jogadas aos cães. Mana. Gente, até hoje ela é considerada a assassina em série mais prolífica da história. Tá? Ela tá no livro dos recordes, inclusive. E estima-se que entre 1574 e 1609 ela tenha feito algo entre 600 e 650 vítimas. Você não tá entendendo o nível. Era uma coisa assim... É muita gente. É muita gente. É muita gente. Gente, ela era a morte. Ela era a era morte. o The Grim Reaper. Não, ela era o Soturno Flagelo, ela era a peste mesmo. É por isso que existe tanto essa mística dela. Ela chegar numa cidade era uma sentença de morte pra cidade. Meu Deus do céu, gente. Sim. Que horror. E você vê, era uma figura que ela era... E por que isso aconteceu, né? Porque ela tinha, por muito tempo, ela teve muito Ela tinha dinheiro. E uma legislação que beneficiava Sim. pessoas como ela. Ela é totalmente um produto do meio, ela é totalmente um produto daquela sociedade. Da época. Misturar, é um erro da natureza que encontrou o terreno perfeito para crescer. E virar lixo. Esse buraco negro em forma de gente, né? Nossa, literalmente, porque ela destrói tudo que passa por ela. Sim, ela suga tudo, não sobra nada. Em 1609,
a Ana Darvolha morreu em decorrência de um AVC. E a Erzsébet se sentiu ainda mais desamparada. E logo ela substituiu a Ana por uma nova bruxa. Uma mulher chamada Ersi Majorova. Isso eu achei meio engraçado, mas ela era conhecida nas redondezas por ser uma bruxa do pântano. Ela era conhecida como Ersi Majorova, a bruxa do pântano. Chique. É. Eu queria ser uma bruxa do pântano. Eu não queria ser essa bruxa do pântano, não. Eu não Mas curti. Mas do bem. É do bem. Que só fica no pântano com as ervas dela, sabe? Ah, não, isso... eu acho que eu já sou meio que Com uma os bruxa do animais. pântano. Eu Então. já tô aqui. Eu já tô no bog. Eu já tô no meio do mato aqui também, né? A chegada de uma nova companheira não foi suficiente para aplacar nem o luto, nem a fúria da condessa, que passou a torturar todos os seus criados com uma crueldade sem precedentes, porque não tá ruim, até pros padrões dela. Mano, Tipo, pros acho que é a padrões dela terceira começou a vez ficar que você pior. fala sem precedentes, Renata. Então, ela tá quebrando vários recordes, né? Ainda assim, torturar seus servos parecia não ser mais suficiente para aplacar a dor e o desespero da perda dela. Gente, isso a gente discute muito quando a gente fala de serial killers, né? Que não são pegos por muito tempo. Chega uma hora em que eles precisam escalar a agressividade, o sadismo, porque é parte do ciclo, gente. É como qualquer vício. O vício não vai se reduzir sozinho. Sim. Não vai chegar, você não vai acordar um belo dia e ele vai estar menos Sim. pior. Se você não faz nada a respeito, se você alimenta, ele vai ficar pior a cada dia. Porque as coisas que antes te satisfaziam já não satisfazem mais. Sim. Você precisa ficar aumentando o nível Sim. para ter a mesma satisfação, o mesmo grau de satisfação. Sim. E a busca pela satisfação dessa ânsia sádica, somada à necessidade de mais dinheiro, acabaram lhe dando uma ideia. Nascia assim o Gymnasium Bathory para jovens nobres, um internato em que a condessa Bathory prometia a membros da pequena nobreza uma educação digna da realeza. Mana. E assim, 9 famílias nobres enviaram suas filhas para os braços da condessa Bathory. Mas, gente, esse povo não tá ouvindo o que estão falando dela? Então, Natália, eu tava vendo ali sobre isso na tese da Rachel. O que acontece? Vamos pensar, tipo, você tinha a pequena nobreza e a alta nobreza, né? Que seria, sei lá, eu fico pensando, pensa, tipo, em uma pessoa que é a diferença de um rico para um milionário. Tá. São classes que, embora eles sejam colocadas meio que no mesmo patamar, não se conversam muito. O rico, ele vê as coisas do milionário e ele quer ser igual. Uhum. Você teria uma milionária oferecendo para famílias ricas a possibilidade de suas filhas terem a mesma criação que ela teve. Por que ela ofereceu essas oportunidades para a pequena nobreza, não para a alta nobreza? Porque a alta nobreza sabia. Uhum. E a alta nobreza não mandaria as filhas para lá. A pequena nobreza não sabia. A pequena nobreza tá lá em outro lugar, tá lá mais pro... Não tem nenhuma noção do que tá acontecendo na corte, a gente ainda, né, não tem as notícias correndo com aquela velocidade. E, gente, né, Diri. Tem razão. Acho que não precisa dizer muito mais, tem razão, tem razão. Algumas fontes dizem, tá, que foram 8 meninas. A gente não sabe ao certo, o número exato não é necessariamente relevante para a história. E, gente, surpreendendo, né? Um total de 0 pessoas. Essas meninas chegaram e nenhuma delas voltou para casa. Claro. Só que a pequena nobreza tem direito de perseguir criminal charges, né? Tem direito de prestar queixa de denunciar contra a grande nobreza. Sim, exatamente. Porque é pequena nobreza, mas é nobreza. Você vai ser um baronete, mas você tem direito de representação, né? Claro. Bom, segundo a Erzsébet, porque nesse caso ela tem que prestar conta, né? Não dá pra ela só falar qualquer coisa e... Ai, gente, essa cólera nesse castelo, Não. Não foi cólera, foi uma tragédia terrível. Olha. Foi. Semanas depois das meninas chegarem, uma delas ficou com ciúme, porque as joias das colegas eram muito mais caras que as delas. Ela era mais pobre que as colegas. Então, ela matou todas as amigas dela dormindo
e depois ela tirou a própria vida. Ah, sim, sim. Faz sentido. Faz. Triste, né? Uhum. Pois é. Você sabe que eu acho que ela estava num nível. Eu não sei dizer o que foi aqui, tá? Porque dizem que no começo da vida dela ela era uma mulher inteligente. Mas eu imagino que ela estava assim, tão imersa no próprio vício e tão distante da galera da corte, porque ela estava andando só com o séquito de torturador dela. Que Uhum. eram, assim, que. Eu não tô falando isso com o intuito de, tipo, menosprezar ninguém, mas eram pessoas que não tinham o conhecimento político e o estudo que ela tinha. Uhum. Eu imagino que ela deu, que a desculpa que ela deu foi a desculpa que o séquito dela falou que ela tinha que dar. Que ela pensou, ah, tudo bem. E ela já estava tão desconectada da realidade que ela achou que não fosse dar nada. Claro. Ou isso, ou ela estava tão acostumada, ela era tão entitled que ela só achou que nada fosse acontecer e ela não quis se dar o trabalho de elaborar muito Nunca mais teve a também. Não, não dá pra consequência. saber. Ela nunca Não, teve a não mesmo. consequência dos atos dela. Então, por que que ela teria agora? Eu acho que depois de você. Quando você se cerca de yes men, de gente que tá sempre do seu lado falando sim pra tudo, e falando isso, É isso mesmo. tudo que você sai, tudo que sai da sua boca é ouro. Todas as suas ideias são maravilhosas, porque você tá pagando essas pessoas ou porque elas se beneficiam de estar do seu lado de É alguma verdade. forma. Elas ou são suas empregadas, ou porque elas estão ali para um status, para uma amizade, para ganhar status. Mas daí você só tem gente que fala assim para tudo. É. E daí você fica. Isso a gente vê com celebridade o tempo todo. É. Dizem que. Dizem que a celebridade ela para de amadurecer quando ela fica famosa, né? BoJack Porque daí Horseman, você é. fica. É, porque daí você fica só recebendo sim, sim, adoração de todo mundo fala assim para todas as suas vontades, você nunca sofre as consequências, e daí você fica meio doido mesmo, porque você perde o parâmetro, você perde Sim, a perspectiva mesmo, né, do que é sim. certo e do que é errado. Não passando pano pra ela, mas é Não, isso que ela não. fez. Não, porque você tem ao mesmo tempo um monte de nobre que tem a mesma circunstância que ela e que não ficou desse jeito, ela é fora da curva. Sim, Eu acho que ela, não, tipo, é a claro. tempestade perfeita mesmo da É, ruindade, ela assim, se juntou. rodeou com gente que sempre falava sim pra tudo. Sim, E ela foi fazendo, todo mundo foi aplaudindo e ela foi dançando. sim. E essas famílias, então, gente, escreveram para o rei Matias II, que enviou seu principal paladino, o Jorge Turzo, para investigar o que realmente tinha acontecido naquela noite. E, gente, e foi aí que o Jorge Turzo, que tinha sido o melhor amigo do Ferenc, o falecido marido da Erzsebet, se viu na obrigação de pagar sua dívida de honra. Porque antes do Ferenc, o marido da Erzsebet, falecer, ele escreveu para o Turzo, que era o melhor amigo dele, pedindo que ele cuidasse da viúva e dos filhos. Hum. E aí você imagina, né? O Turzo recebeu. Ele tava numa situação bem complicada, assim. Ele Ah, recebeu a missão do rei de prendê-la, né? De investigar, mas estava meio que subentendido que era para acontecer, né? Porque quando ele fala investiga o que aconteceu, todo mundo sabia o que tinha acontecido, todo mundo sabia qual seria o resultado daquela investigação, né? O Turzo se viu numa sinuca de bico e se sentiu na obrigação de pagar sua dívida. Ele então escreveu para o Paul, que era o filho da Erzsebet, que nessa altura já era adulta, já tinha saído de casa e tudo mais, informando Paul sobre a situação e explicando que ele não poderia negar um pedido do rei para investigar, e lhe perguntando o que você sugere que eu faça, o que você faria no meu lugar. hum, O que, aliás, é uma ótima manobra política da parte dele também, né? Porque ninguém pode claro. falar que ele não Não cumpriu cumpriu a. com o papel dele, ele É. deu o heads up, né? Ele falou: olha, a chapa tá esquentando, meu irmão. É. E o Paul, provando ser bem filho da sua mãe, respondeu: faz o que você quiser, contanto que a gente não precise passar pela vergonha de um julgamento. Já que, em suas próprias palavras, entre aspas, uma punição pública iria envergonhar a todos nós. Olha, jogou a mãe embaixo do ônibus, o ônibus Sim, andando. isso mesmo. E ainda limpou as mãos, Bem, né? bem feito, foi o que é o filho que ela criou. Pois é, exatamente. Imagina. To- Toda a família Bathory foi avisada e ninguém sequer tentou questionar se a Erzsebet era inocente em momento algum. Que louco, né? Que estranho.
pra contexto, até o Epstein tem gente falando que ele é inocente. Pois é. Mana, e calma, que piora. Como? Ficou decidido assim que o Tours iria ao castelo de... Já esqueci como fala o nome desse castelo, aquele lá que a gente viu. Pera, eu lembro. Chester? Não. Chester? Sheita. Sheita? Tem Sheita. certeza? Uhum. Sheita? Tá. Então, o Tours iria, então, ao castelo de Sheita, que era onde a Erzsébet estava, faria uma investigação, como manda o protocolo, e que caso ele encontrasse provas irrefutáveis da culpa da condessa, ela seria confinada a uma área isolada de seu castelo, com acesso limitado a seus servos. Ai, que barra. Prisão É. domiciliar. É. Entretanto, mesmo com toda essa diplomacia e todo esse preparo, não era fácil você dar ordem de prisão para um Báthory. E vamos lembrar, né, que a gente sabe que eles quebraram com o empréstimo dos Habsburgo. Só que saque de batalha era um negócio que não era, tipo, você não declarava o quanto você saqueou dos lugares. Ninguém sabia quanto dinheiro eles realmente tinham ou não. Então, qual que era a preocupação do Turso? Você imagina se eu prendo essa mulher e alguém que já tá louco compra uma guerra. E aí a gente vai estar em guerra com os otomanos e em guerra com os É. Báthory. A gente não sabe, não precisa dar. Às vezes não é nem muito embora os Báthory tenham dado carta branca, às vezes tem um corajoso no castelo Sim. que tá falando na orelha dela. Eles não sabiam o que eles iam encontrar ali. Então, para evitar qualquer possibilidade de insurreição, ele acabou optando pela estratégia e nisso o Turso foi muito inteligente. Ele foi acompanhado do rei, o Matias II, para um almoço de Natal no castelo. O intuito dessa visita era sondar o estado do castelo e da propriedade. E o que ele queria fazer? Ele queria ver quanto dinheiro eles tinham. Claro. Ele queria ver se o castelo estava... Bem Os Báthory estão cuidado. prontos. Não, basicamente, o que ele queria ver, essa doida tá pronta para uma guerra? Ah. Tá Porque certíssimo. é isso, se eu chegar... Qual a chance de eu entrar lá e... Primeiro que ele pensou, se eu for sozinho, é capaz de eu não sair. Então deixa eu levar o rei. É. É sério, então assim, vamos ver como é que tá. Vamos falar que é uma janta de Natal, a gente e o rei, que é um negócio que ela tá esperando, que a gente já sonda o que a gente tem que sondar. Ele queria ver quantos manos de fuzil ele ia encontrar até chegar Exatamente isso. Bom, a tal visita aconteceu e, como vocês devem imaginar, foi um inferno para todos os envolvidos, tá, gente? Nessa altura da vida dela, como é comum, né, em casos de pessoas narcisistas, os únicos relacionamentos íntimos que restaram eram com pessoas que eram literalmente obrigadas a fazer o que ela dizia, né? Sim. Que era o fiel séquito de criados compostos por Ilona Jó, né? Dorca, Fisco, coitado Fisco, O e a Fisco Catalina. ainda tá aí, coitado. Ah, pelo O menos Fisco ele e a Catalina. sobreviveu, né? Ele caiu de gaiato, Então, ainda sobreviveu. O Fisco e a Catalina, ao que tudo indica, eles estavam ali meio que obrigados, meio que já tô aqui, meio que é mais vantajoso pra mim estar aqui do que não estar aqui. E fazer vista grossa, é. E, como eu também já comentei, gente, a reputação de assassina dela estava tão espalhada pelo reino que ela passou a evitar os eventos da corte e a interação com outros nobres. Então, quando ela foi avisada que o rei faria uma visita, ela ficou nervosa. Por quê? Ela pensou, gente, faz anos que eu não piso lá, eu não sei o que tá na moda servir, eu não sei o que tá na moda vestir, eu não sei o que é esperado de mim. Então, você pensa numa pessoa que tá sem sair de casa há muito tempo, sendo forçada a não só ir numa festa, como receber o rei para uma festa, né? É. E ela também sabia que o rei Matias II estava pistola com ela desde o empréstimo para os Habsburgo, que nunca foi pago. Então, você não só vai receber pessoas depois de muitos anos sem sair de casa, mas pessoas que não estão felizes com você. Vai se formando um clima terrível. Então, assim, tudo pode dar errado, né? No início da visita, foi tudo relativamente bem. Muito embora fosse visível, tanto para o rei quanto para o Turso, que ela estava visivelmente tensa. Eles falam que ela estava tão nervosa que ela não conseguia sustentar uma conversa. Meu Deus. Ela não conseguia se concentrar na conversa com eles. No final da noite, foi servido um bolo acinzentado em formato de pretzel, que tinha uma hóstia no centro. Oh. Segundo a Erzsébet, ela fez o bolo pessoalmente, com a ajuda da Madiorova, a bruxa do pântano. Eu não sei por que ela falou que ela fez esse bolo com a Madiorova, mas isso aconteceu. Minutos depois de experimentar o tal bolo, os dois homens começaram a passar mal e fugiram do castelo, acreditando terem sido envenenados. Sim.
Eu nem comeria o bolo. Mas é que é meio que... Eu acho que, primeiro, é falta de educação. Sim. E ela tava nervosa, ela não tava agressiva. E segundo, quando que você vai imaginar que ela vai tentar matar o rei? O Turso levou o rei exatamente porque ele pensou, o rei, essa doida não vai... ela não está doida a esse ponto. Eu ia falar, você pode pegar uma água pra mim? O que é aquilo na parede? Vomita o bolo. Guarda no guardanapo, joga embaixo da mesa. Virou um episódio de Scooby-Doo. É. O que é aquilo na parede? Que arte é aquela? Joga pra baixo da mesa. E eu imagino ele servindo ela. Esse bolo foi feito pela bruxa do pântano. Eu mesma Vai ficar fiz esse tudo bem. bolo com a bruxa do pântano. E você... Mas é de boa. Aquela cara igual a cara da Ana Maria Braga experimentando a sobremesa da Gretchen. Eu não achei que eu fosse rir nesse roteiro. Mas, gente, assim, se eu puder dar uma dica pra vocês, não coma o bolo da bruxa do pântano. Gente. E principalmente se o tem bolo alguma cinza. coisa. Por que o bolo era cinza, gente? Se vocês aprenderam alguma coisa com esse podcast, nunca coma o bolo oferecido pela bruxa do pântano. Gente, eu sou uma péssima. eu sou uma péssima boleira. Todo meu bolo. Nenhum bolo meu fica bom. Mas nenhum deles ficou cinza. Eu nunca fiz um bolo Vai cinza, saber o que Renata. tinha, né? Vai saber. Tinha pedaço de crânio. Que era o que ela estava acostumada a comer. Ela fez uma dieta paleo. A hóstia no centro é muito bizarro, né? Porque ela não era cristã. Então, bizarro. Não sei, realmente. Mas assim, gente, nisso, o Matias II disse que ele tinha visto o suficiente e falou pro Turso, ó, faz o que você quiser, essa mulher precisa sair daí, sabe? Claro. Ele deu carta branca pro Turso fazer o que ele achasse melhor. E o Turso, eu acho melhor nunca mais ela cozinhar. Ai, gente. E assim, nisso tudo, assim, a inteligência do Turso me surpreendeu, tá? Porque, o que ele fez? Gente, pra ele, aquela visita foi muito importante pra ele entender com quem ele tava lidando. Porque quando a partir do momento em que ela tenta envenenar o rei no castelo dela, ela deixou bem claro que embora ela tivesse meio enlouquecida pelo próprio veneno dela, né, pelo próprio sadismo dela, ela ainda era muito perigosa. Claro. Assim, em vez dele chegar com o exército, ele optou por chegar sozinho e disfarçado. Ele não avisou que ele estava vindo, não tinha como ela saber que ele estava vindo. Ele chegou, tipo, a pé, pessoa da cidade, e combinou com o exército dele pra eles chegar. O pavor que a galera tinha dessa mulher, né? Mano, ele chegando no castelo do nada. Então... Ele não foi pra porta da frente, não, ele se escondeu. Ah, tá. Eu achei que ele Então, foi ele pra chegou porta da porque- frente bater. Olá! Você já ouviu falar do nosso Senhor Jesus Cristo? Não, com bigode, né? Foi com um chapéu e um bigode. Segurando uma Bíblia. Não, então, porque naquela época, eu não sei se era o caso da Elisabeth, mas eles tinham batedores, né? Tipo, os castelos mandavam pessoas na frente pra vigiar se tinha alguém vindo. Sim. Então, ele não queria que ninguém avisasse, que ninguém visse os cavalos do exército chegando, ou os exércitos vindo. Então, ele chegou primeiro a pé pra não parecer que ele tava vindo com ele, que ele era só uma pessoa chegando na cidade, ali perto do castelo, né? E pediu para os homens chegarem alguns dias depois e aos poucos, em grupos pequenos, para não chamar a atenção. E ele falou: espera um sinal meu. Por quê? Ele queria dar um jeito de pegá-la e ter o mínimo de resistência e, consequentemente, o mínimo de morte, porque tinha morrido muita gente. Claro. Ele passou alguns dias observando a entrada da propriedade, até que na véspera do ano... Essa parte é meio engraçada. Mais ou menos, não sei. Enfim. Vocês decidem. Porque o Turso tá lá escondido, olhando a entrada da propriedade, e aí na véspera de Ano Novo, no dia 31 de dezembro de 1610, ele presenciou uma cena no mínimo estranha. Quando escureceu, a condessa e o séquito dela saiu do castelo e eles começaram a cantarolar as seguintes palavras: ajudem-nos nuvens, deem saúde para Elisabeth Bathory. Deem saúde para Elisabeth Bathory e enviem 90 gatos para destruir Turso, o rei Matias e todos que quiserem o mal de Elisabeth Bathory. E o grupo ficou repetindo isso e dançando e fazendo uns rituais, assim. E o Turso
Eles repetiram esses versos algumas vezes e um por um eles entraram de novo no castelo. O Turso esperou um pouco, fez o sinal combinado e aguardou os soldados. Quando eles entraram no castelo, eles ouviram gritos e correram na direção dos gritos, rumo ao calabouço, onde encontraram a condessa e seus comparsas debruçados sobre o corpo de uma mulher jovem, que estava nua e agonizava. Quando ele viu essa mulher, ele sabia que não tinha a menor chance dela sobreviver ao que foi feito com ela ali. Meu Deus. Ele viu que, tipo, ela tava além de qualquer salvação, só ela tava mais lá que cá. Coitado. Aos pés do grupo, no chão, tinham outras 2 mulheres já sem vida, jogadas num canto, como se elas fossem feixes de palha. Ele fala que demorou até um pouco para ele entender que eram outras 2 pessoas. A Ersebet foi agarrada pelos soldados do rei, que atiraram de cima da vítima e a jogaram para fora da propriedade. Ela foi arremessada mesmo para fora da propriedade, o Turso estava puto. Com razão. Ela foi então imobilizada por 2 guardas e forçada a aguardar do lado de fora enquanto o Castelo dos Horrores era investigado. Eles reviraram aquele castelo. Nas palavras do próprio Turso, a investigação revelou ainda mais corpos, entre aspas, escondidos onde essa mulher maldita preparava suas futuras mártires. Meu Deus, gente. A investigação durou a noite inteira. Foi a noite inteira ele e os cavaleiros do rei entrando e saindo, tirando o corpo daquele castelo. Enquanto isso acontecia, a Ersebet ficou gritando para quem quisesse ouvir que ela era inocente e que tudo aquilo era culpa dos servos. Quando amanheceu, ela foi formalmente aprisionada no mesmo calabouço, onde torturou e assassinou boa parte de suas vítimas. E, gente, como eu comentei, ela nunca chegou a ser formalmente julgada. Mas essa cortesia não foi estendida a Dorca e Lonajó, a Catalina, o Fisco e a Madiorova, que eram plebeus, né? Sim. As regras não se aplicavam a eles. Não. A Madiorova conseguiu escapar dos guardas. A Madiorova fugiu, só que ela acabou sendo linchada pela população da cidade e morta antes mesmo de ser julgada. Não deu tempo nem de salvarem ela. Então, a bruxa do pântano acabou ali. O julgamento do grupo contou com nada mais, nada menos que 306 testemunhas. É por isso que esse caso é tão documentado, que a gente tem tanto detalhe. Foi graças a esses depoimentos que a gente ficou sabendo, né, com certo grau de detalhamento sobre as torturas que a gente mencionou no decorrer da história. A Ilona Jó, a Dorca e o Fisco foram condenados à morte. A Ilona e a Dorca tiveram as punições mais severas por serem consideradas as mais agressivas do bando. Foi consensual que elas eram as piores. Claro. Além da Ana, que já tinha falecido, né? Elas tiveram os dedos arrancados com ferro fervente, foram decapitadas e jogadas na fogueira. Meu Deus. Eu falei, gente, eram tempos cruéis, eram tempos muito difíceis, tipo... É que nesse caso a punição pelo menos está compatível com os crimes, né? Porque eles fizeram isso com centenas de mulheres. Essas 2 fizeram isso com centenas de mulheres, então pelo menos está proporcional, de certa forma. Agora, porque até então nada era proporcional, né? Aos crimes cometidos. Que horror, gente. O Fisco foi considerado menos responsável do que as 2 por conta da condição. Ele tinha ele era portador de deficiência, né? E como ele foi considerado menos responsável, ele foi só decapitado e jogado na fogueira. Ai, Fisco. A Catalina era a única do grupo que realmente parecia estar obrigada naquela situação. E por conta disso, ela acabou sendo condenada à prisão perpétua. Justo. Porque não interessa porque você tá ali. Você tá ali. Você podia sair daquele castelo. Mas eu fui meio que forçada. Porque a condição. Porque era melhor. Mano, sempre você pode sair daquele castelo. Você não precisa participar. Você pode não ter nenhum poder pra parar aquilo. Mas você não precisa participar, você não precisa estar perto. Não, é aquilo, ela não gostava, o fato dela não gostar de torturar pessoas não quer dizer que ela fosse necessariamente uma pessoa boa. Ela estava ali porque era interessante pra ela. Por quê? Quando ela estava perto da Condessa, ela comia a melhor comida, porque ela comia o que a Condessa estava comendo. Ela conseguia acesso, provavelmente, tipo, roupas melhores, a uma condição de vida melhor. Ela foi muito bem recompensada pelo silêncio dela. Pela conivência dela. Pela conivência.
Mas é igual Então, aqueles assim, nazistas que falam, ele só estava cumprindo ordens. Tá bom, mas você cumpriu mas a ordem, estava. Ah, mas estava. Não interessa sim. se, mas eu achava que era errado. Tá bom, mas você fez do mesmo jeito, então Ah. foda-se. E assim, ela realmente, ao que tudo indica, ela não era sádica, ela tava lá porque era conveniente pra ela, mas ela não demonstrava interesse em torturar pessoas, mas ainda assim. Torturou. Hum. E aí, então, ela ficou presa, né? E passou o resto da vida natural dela na cadeia. O Turzo cumpriu sua dívida de honra com Ferenc e garantiu que a Elisabeth Bathory nunca fosse formalmente julgada. Ela foi condenada pelo rei à prisão domiciliar em seu castelo e, terminado o julgamento dos seus cúmplices, todos os arquivos e depoimentos sobre o caso foram selados e o nome Bathory foi banido das cortes, não se podia falar sobre eles. Achei que ela saiu muito. A família acabou. Mas ela. A família foi banida ao isolamento. Porque a fortuna, né, da família passou para o primo distante, que tinha outro sobrenome. E com o banimento do nome, você não podia citá-los na corte, você era penalizado de falar o nome, literalmente. O nome foi banido mesmo, era o Voldemort do reino da Hungria. Ainda assim, tipo, você vê, ela foi muito protegida. Tipo, os depoimentos sobre o caso foram selados, principalmente para proteger a reputação do Ferenc. Porque era um nome que ainda evocava respeito das tropas. Eles ainda estavam numa condição meio que perpétua de guerra, né? Que é, infelizmente, a história da Hungria. A Hungria é um país perpetuamente em guerra. É bem ruim. É absurdo, assim. Mas nossa, eu amei Budapeste. Foi uma das primeiras cidades que eu fui conhecer quando eu mudei pra cá. E eu fiz o tour pra conhecer a história do país e tal, mas você vê que é permeado pela guerra e por invasões o tempo todo, assim. É uma treta infinita ali. Enfim, mas então, assim, parando pra pensar, todos os arquivos e depoimentos sobre o caso foram selados e tal. Pelo que ela fez, ela, tipo, pegaram muito leve com ela. Ela se deu muito bem. Ainda assim. Ela é aquela coisa, né? Sempre história do lado mais fraco. Sim. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Arrebentou na mão dos plebeus estúpidos que estavam lá com ela, Sim. babando o ovo dela. Achando que por estarem perto dela eles seriam intocáveis. É isso que. Meu bem. E essa Quanto pobre já não caiu nessa ladainha? É isso que eu ia falar. Essa é uma história que a gente vê se repetindo até hoje, né? Até hoje. Quanto pobre baba-ovo de milionário não cai nessa ladainha e se fode? É tenso, é tenso. Vamos falar de problemas de hoje em dia, né? Porque acontece, enfim. Ainda assim, ela nunca perdoou o Turzo pelo que ela considerava uma traição. Amada. Pois é. O nível de entitlement, né? Ela é a Karen original, ela é a primeira Karen. Assim. Ground Zero Karen. E sempre que ele aparecia, ele fez ele cumpriu a dívida de honra mesmo, porque ele apareceu, ele visitava o castelo para conferir se ela estava sendo tratada com o mínimo de dignidade. Porque, né, ela estava numa cela sendo guardada, muito provavelmente por parentes de pessoas que ela matou. Então ele aparecia para conferir se ela estava sendo bem tratada, e sempre que ele aparecia, ela o xingava de traidor e o ameaçava dizendo que sua família era poderosa e iria se vingar dele. Em determinada ocasião em que ele foi recebido com essa surra de palavra, ele perdeu a paciência e respondeu: "Você, Elisabeth, é como um animal selvagem. Você está morrendo. Você não merece respirar esse ar. Você não merece ver a luz do sol criada por Deus. Você deve desaparecer desse mundo e nunca, nunca voltar. Enquanto as sombras do fim te engolfam, espero que você encontre tempo para se arrepender de sua vida bestial." Achei classudo. E, de fato, a condessa acabou falecendo poucos meses depois dessa endireitada, em 22 de agosto de 1614, depois de reclamar que suas mãos estavam frias. Sua última ação em vida foi deitar-se na cama e entoar com uma voz melodiosa uma canção da sua juventude. Ela nunca se arrependeu, nunca confessou, e muito embora tenha sido visitada por dezenas de padres e pastores do período em que passou aprisionada, sempre fez questão de deixar muito claro que não se arrependia de nada porque não tinha feito nada de errado.
Seu corpo foi inicialmente sepultado em solo sagrado, seguindo a tradição da nobreza da época. Entretanto, houve tantas reclamações da população que o corpo acabou sendo transladado para a cripta da família. Onde Claro, acabou... gente. Pois é, Que desaforo. pois é. Ela nem cristã ela era pagã. É que é a tradição da época, né? Não, mas olha o que ela fez. Ah, não, mas eu não acho que tá certo, não. Por mim não tinha nem... Por mim tinha que jogar pros cachorros, que nem ela fez com as pessoas. É, Pra mim ela tinha que ter tido o mesmo tratamento que ela concedeu aos outros. Por mim não tinha nem que eu ter sido também enterrada. acho. Enfim, né, então por conta disso, o corpo foi transladado para a cripta da família Bathory, onde acabou caindo no esquecimento junto com os crimes da condessa. Afinal, o caso foi selado e o nome Elizabeth Bathory foi banido. E é aí que a gente chega ao ano de 1720, mais de um século depois da morte da condessa. A família mais importante do reino agora eram os Habsburgo, que de repente tinham muito a ganhar expondo os podres dos Bathory. Porque eles não pagaram. Pois é, porque os poucos Bathory que sobraram contavam para quem quisesse ouvir que tinham empobrecido depois de terem emprestado uma porção considerável de sua fortuna para ajudar os Habsburgos na guerra contra os otomanos. Coincidência ou não, passaram mais de 100 anos, não tinha mais rei Matias, não tinha mais Turzo, não tinha mais dívida de honra. De repente, os Habsburgo falaram: nossa, olha esses arquivos aqui, abriram os arquivos selados. E, de repente, o caso dos Bathory, que tinha acontecido mais de um século antes, se espalhou pela sociedade e imprensa do século XVIII como se fosse um verdadeiro incêndio. Ninguém conhecia ela, porque essa história tinha sido colocada para dormir de propósito. De repente, todo mundo descobriu que há nem tanto tempo atrás tinha uma nobre que assassinava mulheres jovens e bonitas. De repente, começaram a surgir vários rumores sobre a Elizabeth Bathory, como os banhos de sangue, o assassinato de bebês, as orgias, e tudo que a gente conhece da parte mais sensual, da parte mais vampiresca mesmo, surgiu nessa época. Tá. E quase todos esses relatos são falsos. Só para dar uma ideia, tá, gente? Dos 306 depoimentos coletados durante o julgamento, sexo só foi mencionado 2 vezes. Uma vez para mencionar o suposto caso extraconjugal que a Elizabeth teve antes de casar, e teve uma segunda menção sobre a bissexualidade dela, o relacionamento dela com a Ana. É só isso de sexo que consta em todos os arquivos do processo. A lenda de que ela escolhia jovens virgens para se banhar com o sangue delas também é só isso. É uma lenda. Ela não estava interessada se a pessoa era virgem ou não. Era uma questão de ser uma mulher jovem e bonita. Era uma questão de poder e talvez eu acho que quando o julgamento aconteceu num primeiro momento, se todo mundo meio que entendia que era alguma coisa sexual, mas ninguém sabia direito por quê. Porque não se falava de BDSM como a gente fala hoje, não tinha. Era um assunto que apenas não se falava. Então, a galera inferia pelo padrão de vítima que ela escolhia, mas não se falava sobre. Agora, em 1720, que a família já praticamente acabou, que você não tem mais medo de consequência, começaram a inventar um monte de coisa. Claro. A lenda em que a Condessa Bathory se transformou moldou o arquétipo da vampira na ficção de fantasia, que seria uma mulher aristocrática, sensual, culta, sádica e obcecada pela juventude. A ponto do nome Bathory inspirar músicas de bandas como Slayer, Venom e Cradle of Filth. Existe inclusive uma banda de black metal sueco chamada Bathory, em homenagem à Condessa. Choices. Na televisão, ela foi transformada em vilã na série de animação Castlevania, além de ter sua vida transformada em inúmeros filmes e séries, principalmente na Europa. Desculpa, ela foi transformada em vilã na ficção? Do que você tá falando? Ela é uma vilã? É que ela é uma vampira vilã. Tipo, é que não é a mesma coisa. Não dá pra falar que tá ela bom. está em Castlevania, que eles usam. Tipo, é que eu falar tudo isso da vida dela e depois falar que ela virou a vilã de Castlevania, é tipo, não é ela, porque é o arquétipo da vampira sensual, não é a mesma pessoa, entendi. né? Ela foi. É meio que a Bathory de Castlevania é meio que uma Jessica Rabbit vampira, assim, é uma coisa um pouco diferente, entendi. sabe? Não é uma adaptação, né? A vida dela inspirou mais de 30 filmes. Nossa. Entre eles, o mais conhecido é A Condessa, que é um filme franco-alemão de 2009, estrelado e dirigido pela Julie Delpy. Sabe? É do Antes do Pôr do Sol. Ela faz a Elizabeth. E o Daniel Bru, do Adeus Lenin, faz o Turzo.
Em 1995, a cripta da família Bathory foi aberta. Erzsébet não estava lá. Seus restos mortais seguem desaparecidos. Talvez ela seja uma vampira, Renata. Talvez, gente. E essa é a história de Erzsébet Bathory, a maior serial killer da história e uma das personagens vilanescas femininas mais conhecidas da história, eu diria. Serial killer, tá correto. Meu Deus, 600 vítimas. 600, entre 600 e 650, né? Gente. Faltou terreno no chão do castelo Mano, pra enterrar o povo, né? Terreno propício, tipo. que loucura. Eu amei. Eu odiei, né, na verdade, mas eu amei que você contou essa história. Ah, obrigada. Eu acho essa história muito interessante porque é muito mais do que a história de uma mulher horrível, né? Você entende muito mais sobre como era a vida naquela época, né? Então, Nossa. eu gostei que você trouxe porque, como eu falei, eu vi esses rumores de que ela se banhava em sangue e tudo mais, daí eu fui pesquisar. Daí eu vi que era mito, eu perdi completamente o interesse e não dei mais nenhuma atenção. Daí eu falei, ela era só uma nobre doida. Mas eu não sabia que era nesse nível. Tanto que quando eu via podcast, documentário, essas coisas assim, e tudo é mito, é mentira. Não vou nem prestar atenção. Mas, gente, eu não sabia que era tão louca a história. Eu não sabia que era tão complexa a história dela. E tem alguns pontos, por exemplo, tem gente que fala que que muito do que se inventou sobre ela depois foi também porque ela, querendo ou não, gente, ela era uma mulher forte. Claro. Horrível, uma mulher horrível. Mas, por exemplo, quando o Ferenc morreu, ela se recusou a casar de novo. Porque ela falou que o amor da vida dela morreu, que era uma coisa que não era comum. Não fazia ser uma mulher viúva naquela época, com 2 castelos pra lidar, era uma mulher desprotegida. Uhum. E ela não quis casar de novo, ela insistiu que ela tancaria sozinha. Então, é muito criticado que alguns aspectos dela foram suprimidos em prol de uma sexualidade absurda, assim, tipo, uma mulher só conseguiria fazer toda essa crueldade porque ela é muito sensual, não porque ela é uma assassina fria, Então, mas entende? essa narrativa serve a um propósito também, né? Exatamente, sim. Ela é a femme fatale, porque daí Exatamente. é a sexualidade feminina que é muito perigosa. E não Então era, você vê, não serve a um era. propósito. Né, Não, não não era. era necessário. Claro, tem muita sexualidade envolvida, mas não era nada do que a gente vê no mainstream. Assim, era uma coisa. Era um Não. horror além, né? É um outro tipo de Era, horror. não, então, é que não tinha a ver com a sexualidade, tinha a ver com ela ser sádica mesmo. Sim. É. Achei péssimo. Nota 10. Não, ela é péssima. É isso mesmo. Ela é a condessa doidona. Adorei. Uma condessa Nossa, muito gente. louca. Uma condessa muito louca. Nossa, que horror. Que horror, gente. Que sofrimento daquelas pessoas. Não, eu imagino que Pobres, sem. a gente já sente muita injustiça agora quando a gente vê os absurdos que acontece, né? Imagina você tá numa sociedade em que a injustiça é a norma. E que você não pode nem denunciar. Sim, que a Você não injustiça pode é a nem falar norma, é a mal. lei. É uma A injustiça lei. regulamentada. Não tem nem. A Então. nossa lei, a gente tem muitas leis que são injustas, mas ainda existe um verniz de igualdade, né? Você Nem ainda isso. pode falar e denunciar. Você pode falar, você pode tentar. Na real, se ela não tivesse matado as meninas nobres. Ninguém nem teria dado bola. Não, porque não foi. O que ela tinha feito até então era imoral, era um assassinato e tal, mas ninguém podia fazer nada. Enquanto nenhum nobre não visse, era como se não tivesse acontecido. Na verdade, não é nem enquanto nenhum nobre não visse. É enquanto nenhum nobre não se sentisse compelido a denunciar, era como se não tivesse acontecido. Precisou ser Então, diretamente afetado para ir denunciar. exato. Então, assim, é muito mais fácil você falar que ela fez tudo aquilo porque ela era muito sensual e muito culta do que você falar que ela fez tudo aquilo porque era uma sociedade extremamente injusta, extremamente falha, que criou mecanismos para que pessoas assim pudessem fazer o que quisessem sem que nada acontecesse com elas. Mas não, é porque ela Exato. era muito sensual, não é porque o mundo, Ai, as instituições gente. falharam, era ela. Ela que era. 90% dessas histórias de femme fatale, de que ela era muito sensual, elas não eram nada disso. É tudo mentira. Sim. E aí o que acontece? Quando falam da femme fatale e você vê uma mulher normal e você questiona e vê quem fala, exatamente, é um negócio sobrenatural, ela te encanta, com não sei o quê, a bruxa. É. Não.
E Mas não não uma era só pessoa injustiça. privilegiada. É uma pessoa privilegiada que se aproveitou. Não tem, é o que você falou o tempo todo dessa parte 2. Não tem tanta diferença dela pro Epstein em termos de, Não. tipo, falando de uma questão tipo de gênero. Uhum. Tipo, ela ter cometido e ele, não, o fato de ser um homem ou ser uma mulher, nesse caso dela, não faz tanta diferença. Não, foi o sistema que acolheu. Ela, Exatamente, é isso. ela É isso, exatamente. floresceu num sistema que acolhia ela, que protegia Sim. ela, e de pessoas que continuavam protegendo o que estava acontecendo porque elas não eram diretamente afetadas. E Porque tanto elas, que na você vê, verdade, estavam colhendo algum fruto daquilo. O Ferenc foi igualmente sádico. Uhum. Vai procurar a descrição do Ferenc no Wikipedia, ele é um herói da Hungria. Então. Eu acho que o gênero, nesse caso, só faz diferença com como a pessoa entra pra história, né? Por ele ser homem e ele ter Ele sido virou violento herói. no campo de batalha, a violência dele, de alguma forma, parece justificada, enquanto a dela é só sadismo. Ah, Que acho que é um ponto pra gente questionar, e porque ele tinha onde descontar o sadismo dele, né? ah, Entra até no que você comentou, que a gente estava falando. Eu não lembro nem qual caso que era. Quando você comentou sobre as mulheres que acabam sendo sádicas em casa. Ah, foi o caso da Martha Randall. ah, Porque é o lugar que elas têm controle. A sim. diferença da Erzsébet e do Ferenc é que a Erzsébet não podia lutar contra os otomanos no campo de batalha. Ela tinha que Ah, ficar no o castelo. sadismo dela era em casa. Nossa, eu adorei saber da história. O episódio péssimo, mas É. o roteiro muito bom. Ah, E eu obrigada, espero que gostei vocês tenham muito. gostado. E que dê pra conhecer um pouquinho mais a história da Hungria. Eu acho tão fascinante a história dessa parte do mundo. Ah, eu sei bem pouco. Eu também. Fui Preciso conhecer mais só pra confessar. fazer esse roteiro. Eu achei muito interessante. Sei bem pouco. Mas estou aprendendo também não. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo seu roteiro. Obrigada Muito a você. obrigada por essa história. Obrigada pela paciência. E vamos nanar E agora. vamos. E beijos. E para você que é apoiador que está recebendo isso na quarta-feira, no domingo tem chão da sala. Então fica ligado e muito obrigada pelo seu apoio. E beijos. E beijos e tchau. E xablau. E xablau.